Que tipo de pecado que leva a pessoa à prisão? Por que uma pessoa fica presa no mundo do espírito? A falta de perdão. Quando a pessoa ela não perdoa, ela exerce o papel de um juiz que condena o outro. E se ela condena sem a autoridade do juiz, ela traz sobre si condenação. Porque quando alguém não perdoa, ela está julgando o outro. Estão entendendo? Ela exerce um julgamento. Eu decido não perdoar e declaro o outro condenado. E se essa pessoa, ela não está investida da autoridade de Deus, e aí por isso que Jesus falou, olha, aqui em Mateus 7, olha só, não julgueis, verso 1, estão comigo? Não julgueis para que não sejais julgados. O contexto aqui do Sermão do Monte é o contexto de julgar o próximo, sem o princípio da justiça. Ele está falando assim, se você julga injustamente, o condenado vai ser você. Não julgueis para que não sejais julgados. 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Aonde que a pessoa é julgada? No tribunal. E com a medida com que tiverdes medido, quer dizer, a condenação que for dada, vos medirão também. Aqui ele está falando de um julgamento nos relacionamentos. A pessoa no mundo do espírito fica presa quando ela libera uma condenação pela qual ela não tem autoridade para tal. Na realidade, quem é condenado é ela no tribunal espiritual. Aí o diabo vem e a acusa e a leva cativa, presa. Ela fica presa. Ela quer realizar, ela não consegue. Ela quer romper, mas não consegue. A falta de perdão ali vai trazendo a pessoa uma prisão de tormento na alma. Abre uma legalidade de tormento quando a pessoa lembra da outra pessoa que lhe causou algum dano. Ela não consegue ter paz, ela não consegue ter o amor, porque ela não perdoou. Não é que ela vai esquecer, eu não estou dizendo isso, eu estou falando de perdão. Ela é atormentada. Você, quando não perdoa, a pessoa que te traiu, que fez alguma coisa, ela causa um dano nas suas emoções, porque ela não foi perdoada, e isso traz sobre a sua vida juízo. Jesus fala sobre isso aqui mesmo em Mateus, vamos lá, Mateus 18. Mateus 18, pessoas que não têm paz, irmãos, elas ficam constantemente doentes, elas ficam perturbadas na alma, elas não têm paz, elas não conseguem ter comunhão com Deus, elas não conseguem frutificar no reino, elas não conseguem crescer, não fazem discípulos, não ganham almas, elas não ministram. Por quê? Porque ela está presa, e preso não pode, um condenado, ele não pode dar voz de prisão, ele não pode exercer autoridade sobre demônios, ele está preso. Olha aqui, por favor, Mateus 18, 23. Vamos pegar do 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, estão comigo? O reino dos céus, olha só essa ilustração, essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. O que aconteceu ali? Um
julgamento. E veja que esse julgamento estava trazendo juízo para ele e para a família. Era um julgamento, condenado. 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. O mesmo que ele fez. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse. O que ele fez? Ele julgou o conservo dele e o lançou na prisão. Veja que isso é uma ilustração espiritual. Jesus nos perdoou, amém? De uma grande dívida, a nossa própria vida. E ele está ilustrando aqui, olha, se você também não perdoa um que cometeu uma dívida muito menor com você, se você lança essa pessoa na prisão, olha só o que acontece. 31. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se, está falando dos anjos, muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente, olha o juízo, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A falta de perdão tem trazido pessoas a prisões espirituais terríveis. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Porque relacionamentos, irmãos, a vida, muitas pessoas passam por nossa história. Se a gente não aprender a viver segundo os padrões do reino, nós podemos sofrer danos pela nossa própria ignorância. Pessoas que estão hoje presas precisam conhecer o reino. João 8,32. Conhecereis a verdade. A verdade do reino. A gente acha que é a verdade do demônio. Não, os demônios, eles são agentes de um julgamento anterior. O diabo não pode entrar na vida da pessoa se não houver legalidade. Senão ele já tinha destruído, era todo mundo. Mas ele vai diante do tribunal. E quando você conhece a verdade de que nós também somos devedores a outros e precisamos perdoar, como fomos perdoados por Jesus, e andar com o coração em paz, não guardar nada no coração. Nosso coração tem que estar limpo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Bem-aventurados os limpos de coração. A oração do Pai Nosso fala disso aqui, irmãos. Ele fala de prisão. Ele fala de dívida. Perdoai a mim, assim como eu também perdoo aqueles que me devem. E Jesus termina a oração do Pai Nosso: porque se não perdoardes os outros,
a injustiça, a palavra ofensa ali, a injustiça que eles praticaram contra você, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará a injustiça que você praticou contra Ele. Nosso coração tem que estar limpo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías 5, verso 13 fala: portanto o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. Os nobres do meu povo estão com fome, e a sua multidão se secará de sede. Isaías 5, versos 13 e 14. Falta de conhecimento do mundo do Espírito. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus quer usar você para libertar os cativos. Deus quer usar você para colocar em liberdade os oprimidos, os algemados. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te mostrar isso. Existem pessoas cativas, existem pessoas presas. Irmãos, eu quero terminar aqui em Isaías 61. Vamos lá, por favor. Eu queria que todos lessem esse texto, por favor. Isaías 61. Ele fala algo que Jesus não citou ali em Lucas 4:18. Isaías 61. Existem pessoas, irmãos, cativas, precisando da sua ajuda. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Amém. Se você estiver vivendo a profecia de Deus, debaixo da unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Porque Ele começa falando, Ele te ungiu para pregar, porque é o conhecimento da verdade que vai levar as pessoas em liberdade. Hoje eu fui na casa dessa mulher visitá-la. Cheguei lá, ela falou: a dor de cabeça nunca mais voltou. E eu falei: seja grata a Jesus que te libertou do cárcere que você estava. Jesus quer libertar as pessoas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pessoas no cativeiro, nas prisões espirituais. Apocalipse fala dessas prisões que a Babilônia tem, esses lugares de prisões, cuja alma das pessoas estão. Efésios fala, Ele veio para libertar os cativos. Efésios 4, verso 8 fala que Ele tomou cativo o cativeiro e depois Ele concedeu dons aos homens. Ele deu os dons depois de libertar as pessoas do cativeiro. Pessoas querem exercer os dons estando debaixo de um juízo. Não é assim. Feche os seus olhos, por favor. Israel foi levado ao cativeiro. Os babilônicos entraram, tomaram ali os despojos, levaram. Até que se cumprisse o tempo de
de 70 anos que Deus havia estabelecido. Daniel ora, intercede, porque ele entendeu a profecia. Deus levanta Neemias, Esdras, reedifica a adoração em Jerusalém. Neemias vem restaurando os muros. Depois o Senhor levanta Josias, traz um grande avivamento, porque houve uma restauração de um povo que estava cativo. Jesus está te chamando. Eu quero te usar para libertar homens, mulheres que estão cativos. Eu quero te usar para libertar as minhas crianças que estão presas no cativeiro do engano. Mas primeiro eu tenho que tirar esse cativeiro da sua vida, a falta de perdão, a incredulidade, o medo. Você tem que dar um passo, porque tem pessoas clamando diante de Deus com a sua alma. Quando Davi entendeu isso, ele me tirou de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha. Jesus veio para libertar os cativos, colocar em liberdade os algemados. Jesus te escolheu, irmão. Não foi homem, não foi Rogério, não foi Paulo, não foi Maurílio, não foi homem. Foi o Espírito de Deus que te separou antes da criação do mundo. Foi Ele que te fez, Ele que te deu a vida, Ele que te colocou aqui hoje para você ouvir essa palavra. Tem pessoas no cativeiro, mas Ele primeiro precisa tratar do seu coração. Se é que você ainda, se você estiver preso, se você estiver preso em algum cativeiro, em alguma prisão, em algum tipo de pecado, Deus não pode ir contra a sua palavra. Em Apocalipse, quando Jesus aparece com vestes talares, as vestes de Apocalipse 1 eram vestes de um juiz. Seus olhos como chamas de fogo. As vestes dele era de um juiz. Salmo 62 fala que o trono dele está firmado na justiça, para julgar os povos com equidade. Jesus está aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós para libertar os meus cativos que estão sofrendo, que estão presos? A alma deles está gritando: a quem enviarei? Pedro, quando te converteres, ajuda os seus irmãos, Pedro. Fortalece eles. Livra eles do pavor da morte, do pecado, do engano. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração com essa palavra, queria que você viesse aqui à frente, em nome do Senhor. Se o Espírito Santo, eu queria que você se derramasse diante de Deus e falasse: Deus, eu ouvi, seja para arrepender de pecados, seja para disponibilizar sua vida para Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, seja talvez um relacionamento que você está com muita dificuldade de perdoar, mas você está disposto a sair desse tribunal essa noite, livre no seu coração. Você quer, em nome do Senhor Jesus, uma mudança, para você ser legitimado,
para a sua vida sair do cárcere. Tem que haver perdão, tem que haver graça, tem que haver amor pelas almas, tem que haver e ouvir o chamado de Deus, ouvir a voz do Senhor. Eu não posso lançar você no meu reino se em você há um juízo, se você está debaixo de um juízo. Vai diante do tribunal pelo sangue. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu intercedo pela vida dos meus irmãos aqui, pelo poder do sangue de Jesus, aqueles a quem o Senhor chamou essa noite com um propósito. Meu Deus, pelo sangue que perdoa, que liberta, o sangue da nova aliança, cobre aqueles que estão presos, pelo poder do nome de Jesus, que saiam do cárcere, demônios, soltem essas vidas, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para colocar em liberdade os algemados, Ele veio nas regiões celestiais, nas regiões celestiais, a igreja tem autoridade. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Saia desse cárcere da sua alma. Pelo sangue de Jesus você pode alcançar vidas, você pode abençoar pessoas, você pode libertar cativos, você pode mudar a eternidade de muita gente. Há pessoas clamando, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão morrendo sem Cristo. Nos últimos dias, os homens se tornariam amantes de si mesmos, eles buscariam seus próprios interesses. Eu te seguirei por onde quer que fores. Será? Será? Pedro, Satanás, ele quis te peneirar como trigo, e eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. Irmão, Jesus quer que você exerça a manifestação do reino. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus te conduza a bom termo. Volte para casa. Decida servir a Deus.